Para compor a mesa de debates, convidamos ao palco, para mediar este painel, José Carlos Vieira Júnior, diretor da Drum Brasil e presidente do Congresso Brasileiro da Cultura. E os debatedores: Beatriz Macedo, pedagoga, mestre em Educação, Cultura e Comunicação, especialista em Educação Inclusiva no IBMR. Robson Camilo, diretor de Projetos e Eventos da Rio Tour. Ana Cariri, liderança indígena da etnia Cariri da Paraíba, arte educadora e artista contemporânea. Ana Leia Silva Barreto, professora do IBMR e do programa Anima Plurais. E Andressa Lobo, produtora cultural, fundadora do projeto Descubra Santa Cruz. Muito obrigado. É com vocês. Alô? Boa tarde a todas e a todos. É com prazer que a gente abre esse painel no primeiro dia do Congresso Brasileiro da Cultura, um congresso que acontece hoje, dia 15, e amanhã, dia 16, no Parque das Ruínas, na cidade do Rio de Janeiro. E a ideia do congresso é ter esse espaço de fala, né, e de comunhão entre toda a cultura do Brasil, na sua esplendorosa diversidade, mas que também de grandiosidade, não só da questão cultural, mas também do país continental que representa aí, que é o Brasil, a dificuldade que tem de você conectar todas essas culturas. E a ideia é que essas culturas possam estar conectadas, criar alianças e, a partir daí, defender a cultura do nosso país, desenvolvê-la como setor econômico e como setor indústria que gera empregos, que é importante para a cadeia produtiva, não só da cultura, como área realmente formadora e fornecedora de mão de obra, mas principalmente e também como uma área que gera recursos, mão de obra e conteúdo para outras áreas da economia, que é exatamente o que nós vamos discutir nesse painel. Então, agradeço a todas as pessoas que aqui estão, né? Vou pedir para cada uma delas poder se apresentar inicialmente e depois começamos o debate no sentido de melhor até entender, passar essa percepção do que a cultura pode representar para outras áreas, o que representa e o que nós perdemos quando nós não entendemos que a cultura é tão importante em outras áreas. Então, por gentileza. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Beatriz Macedo, eu sou uma mulher branca, dos cabelos ruivos, um tom de blusa branca, calça preta, uso óculos, meu óculos vermelho. Eu sou psicopedagoga, sou mestre em Educação, Cultura e Comunicação pelo PPGEC da UERJ, e hoje eu trabalho em duas vertentes diferentes, né? Eu trabalho com a inclusão, com a diversidade e inclusão no IBMR, eu trabalho com alunos com deficiências diversas, transtornos e acolhimento emocional com esses alunos, que é uma demanda muito grande, principalmente nesse pós-pandemia que a gente teve, e trabalho também com a mulher mãe, né? Eu sou mãe de uma bebê de 1 ano e 8 meses, então eu tenho um projeto sobre mulheres mães na educação, sobre a trajetória das mulheres mães da educação, e quando a gente pensa em falar de cultura, principalmente no meu trabalho com a inclusão, simplesmente, eu digo que é essencial a gente trabalhar com a parte lúdica da cultura, e é isso que motiva a maioria dos meus alunos adultos de ensino superior, colocá-los no contexto cultural para que eles possam estar inclusos e pertencentes, né, ao ensino superior. Então, é mais ou menos isso que eu faço lá no VMR. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Boa tarde, meu nome é Robson Camilo, sou uma pessoa branca, uso óculos, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa preta, uma calça preta, um tênis branco. Estou nesse momento na empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, que é a Rio Tour, como assessor de projetos especiais. Tenho uma história muito curiosa, muito peculiar, de estar aqui, inclusive. Já palestrei no Fórum da Diversidade, agradeço o convite, mas eu estou na Rio Tour, mas eu chego na gestão pública exatamente por causa da cultura. Eu sou formado como ator, cantor, e fui diretor daqui do Parque das Ruínas em 2006, 2007, 2008, na gestão do prefeito César Maia. Depois saí e aí voltei na sequência, no final da gestão da Jandira Fegali como secretária de Cultura, no governo do Eduardo Paes, e fiquei até o final na cultura, como coordenador de equipamento cultural, gestor de música e dança. E no final da gestão do prefeito, eu fui para o Ministério da Cultura, como diretor da SCDC. Então, uma trajetória curiosa, no sentido de que depois me convidam para o turismo e é a cultura que me leva para a vida e para dentro da gestão pública, porque depois eu fui me formar bem mais tarde como gestor público, já tendo uma trajetória dentro da gestão. A Rio Tour é a empresa dentro da Prefeitura do Rio que fomenta o turismo pelo mundo, mostra a nossa cidade do Rio de Janeiro para o mundo. É esse o papel dela, de produzir também eventos. Os dois grandes ativos da Rio Tour o Carnaval e o Ano Novo. Também são dois grandes ativos da cidade do Rio de Janeiro, economicamente, culturalmente, né, na área de eventos, na área econômica. Então, isso são dois eventos, inclusive, duas ações na cidade que acontecem muito próximas. Então, vocês devem ter acompanhado aí que a gente agora está no processo. Ontem teve uma coletiva com o prefeito, hoje já saiu um resumo no jornal O Globo de como será, de certa forma, a festa de Copacabana. Os outros palcos serão apresentados em breve, e na sequência teremos aí o Carnaval, ambos os eventos acontecendo aí pós-Covid em sua máxima potência, porque ano passado tivemos um meio Carnaval, que foi só o desfile das escolas de samba, e o Ano Novo a gente fez um projeto apresentamos os fogos da cidade, fizemos fogos em outros pontos da cidade, na Zona Norte, na Zona Oeste, e fizemos o processo inverso, né? A gente não podia chamar as pessoas para irem para a praia de Copacabana. Então, foi um trabalho pesado, assim, e agora a gente vai fazer o inverso. Estamos fazendo agora, chamando as pessoas para virem à cidade do Rio de Janeiro. Então, é isso. A gente tem aí um bom painel. Obrigado. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Andressa Lobo. Eu sou do projeto Descubra Santa Cruz RJ. Sou uma mulher negra, gorda, cabelos lisos, visto um sapatênis preto, uma calça jeans, uma blusa preta com a logo do projeto, que inclui 3 patrimônios: a Ponte dos Jesuítas, o Palacete Princesa Isabel e o Hangar do Zeppelin. O projeto Descubra Santa Cruz RJ, ele surge como tentativa de colocar Santa Cruz no mapa turístico do Rio de Janeiro em 5 anos. É um planejamento estratégico e a gente leva em consideração o patrimônio histórico-cultural dessa localidade, que durante muito tempo foi central no período colonial, sendo a única casa de veraneio da família real, a primeira casa de veraneio da família imperial, sendo o lugar onde teve o primeiro conservatório de música do Brasil e tantas outras coisas. Recebeu grandes investimentos até a República Velha, quando recebe o Hangar do Zeppelin, que era o Aeroporto Internacional Bartolomeu de Gusmão. Em determinado momento, sofre um apagamento. Hoje em dia, quando a gente fala sobre período imperial, as pessoas vão pensar em Petrópolis. Eu sou formada em Relações Públicas, mas também sou guia de turismo. E trabalhando numa agência em Copacabana, eu era responsável por levar os turistas que falassem francês para Petrópolis.
e eles chegavam lá procurando o Palácio de Santa Cruz, que foi retratado por Debré durante a missão artista francesa. E, infelizmente, Santa Cruz não era um destino turístico, então eu tinha que restringir o meu discurso a, infelizmente, aqui você não vai encontrar o que você procura. E eu não podia sequer citar Santa Cruz, porque senão ia parecer que eu estava vendendo um roteiro fora da agência, e aí eu estaria demitida. Graças à pandemia, veio a oportunidade de estudar um pouco mais o meu território, começar com essas apresentações online. Hoje em dia, nós fazemos caminhadas regulares, estamos chegando na meta de 6.000 passageiros, em torno de um ano e um pouquinho mais. Conquistamos o título de bairro imperial, e aí até uma questão controversa, quando a gente dialoga com a comunidade negra, esse termo ainda assusta um pouco mais, porque a gente pensa muito no colonizador, mas é um argumento que a gente usa para atrair a atenção do poder público, porque foi assim em São Cristóvão. E quando a gente consegue o título de bairro imperial, a gente conseguiu recentemente também a dança do Mineiro Pau, que é uma dança afro-brasileira, pleitear ser reconhecida como patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente está criando argumentos e diálogo com o poder público para que a gente atraia essa atenção para a nossa região. Canguiqueretu, boa tarde. Para quem já almoçou em Guarani e Andecarúdio. A gente ainda não almoçou ainda, né, Zé? Então, de Aúdio. E boa tarde para todos, todas e todos. Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês nessa outra mesa, falando de educação, né, da cultura e dessa diversidade, né, do que é nosso Brasil. Sou professora, antes de... vou fazer a descrição, que eu também estou aprendendo. Estou de vestido preto, cocá de palha, colar de miçanga, colar verde de miçanga, colar verde colorido, brincos, são as biojoias, os brincos de pena colorida, e estou descalça. Sou mulher indígena, estou com o meu grafismo no meu rosto, representando a força e o empoderamento feminino. Pulseiras também, de miçangas. É isso. Nós estamos também nesse processo de olhar e ver, Sou professora, sou artista indígena que representa a arte contemporânea, no Rio de Janeiro, São Paulo e fora do Brasil. Recentemente, nossos trabalhos... e aí eu vou citar o meu companheiro, que está aqui. Há 2 anos nós estamos representando, o Montserrat Batista, pela Ava Galeria, a arte indígena contemporânea na Finlândia, Espanha e também na Itália. Então, e nos centros culturais dos Correios, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, nesse exato momento, estamos na exposição Identidade da Arte, aqui na Fábrica Bering, e também na Expo Brasil Amazônia, lá no Edifício Itália, em São Paulo. Tem 10 dias que eu chego de Paraíba, da Paraíba também, Lá nós inauguramos o MUPAI, que é o primeiro museu afro-brasileiro e indígena da Paraíba. E aí aqui no Rio de Janeiro, enquanto arte educadora, enquanto artista, militante cultural e indígena, e também representando os conselhos, o Conselho de Cultura de Duque de Caxias, Fórum de Intolerância Religiosa de Duque de Caxias, e nesse momento estamos formalizando aqui, nesse encontro, o Coletivo Tuxaua, Rede de Saberes Indígenas e Saberes Popular. E é isso, Mais tarde a gente vai fazer outras coisas. Então, eu falo da educação como mãe, como professora, como avó, e como militante. Boa tarde a todas, todos, todes. Sou Ana Leia, vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, com cabelos crespos, estilo black, uso uma blusa rosa, uma calça branca, uma sandália branca, uso uma gargantilha dourada e um colar com bolas amarelas. Bom, eu sou mãe, sou professora,
da educação, do ensino, da educação básica, universitária. Sou doutora em microbiologia, sou especialista na área de educação e, ao longo da minha trajetória científica e acadêmica, eu trabalhei e ainda trabalho pesquisando a partir, e não só, mas a partir também de produtos naturais potenciais bioativos para tratar leishmaniose, que é uma doença negligenciada e que afeta as populações e as pessoas em condição de vulnerabilidade majoritariamente. E a partir desse lugar que eu venho falar, né, como acadêmica, e como acadêmica reconhecer a nossa ineficiência em conversar com outros setores e outros locais fora da academia para que a gente possa unir esses saberes, agregar e trazer benefícios para a população como um todo. Então, esse saber ancestral, essa cultura que vem, por exemplo, do conhecimento das ervas e que, para a gente, no laboratório, chega só como um frasquinho e a gente não sabe da história daquilo que está ali por trás. Então, esse diálogo ele é extremamente necessário para que a gente possa agregar para a sociedade como um todo. Bacana. Alô? Eu vou começar, para dizer a verdade, eu vou começar com a pergunta do público. Né? Eu vou convidar, inclusive, a uma pergunta, que a partir daqui eu vou inverter. Em vez de nós conversarmos, vou trazer primeiro a pergunta, que foi o momento que nós terminamos o primeiro painel, onde nós abrimos agora o segundo. Então, por gentileza, repita a sua pergunta que você fez no primeiro painel, que eu prometi que você a faria aqui, que começaríamos com ela. É o link. O microfone é esse, né? Só um minutinho. Esse é o microfone, né? Ao vivo é mais interessante, né? Boa tarde, eu sou Carolina Duarte, eu sou coordenadora do Guiadas Urbanas, que é um projeto de turismo no subúrbio. E a minha pergunta justamente é sobre essa integração entre as secretarias, né, de planejamento urbano, educação, turismo. Eu sou arquiteta e urbanista, né, e trabalho com foco no turismo, trazendo um olhar mais para ressignificar esses territórios, falando da cultura, falando das histórias do local. Então, eu sinto muita falta da gente ter, por exemplo, as gerências locais de cada região administrativa atuando de forma que não fique somente no uso do solo, mas também que tenham pessoas que possam também ali administrar orientações para registrar rodas que acontecem no território. Por exemplo, a gente tem rodas que acontecem na região de Madureira, Meia, Oswaldo Cruz, de Jongo, por exemplo, que acontecem no Amor todo mês. Ninguém sabe, não tem fomento nenhum. Então, como é que se faz esse trabalho? Será que a gente não pode ter uma pasta mais integrada? Será que a gente não precisa levar também o entendimento que as escolas precisam trabalhar a história do seu lugar na educação? Então, começar a pensar o turismo nas escolas, mas pensando em preservar essas memórias, né? Então, eu queria entender como é que fica esse pensamento das secretarias se integrarem para que possa pensar em um projeto integrado dessas secretarias, um propósito muito maior, que é não somente a questão da cultura, que não é nem a manutenção, mas como fazer ela continuar viva, né? Porque a cultura ela é dinâmica, ela vive vários processos de transformação, mas também como a gente faz para manter isso registrado, porque fica tudo muito no campo da oralidade e a gente acaba não tendo esses registros. Então, queria saber como é que vocês pensam isso com relação à integração entre secretarias que existem na governança, seja municipal, estadual ou federal. Essa bola caiu em cima de você, né? Sim. Tudo bem, não tem problema nenhum. É contigo aí. É verdade, né? Não, primeiro que assim, eu acho fundamental esse trabalho transversal e a gente, quando... Eu estou dos dois lados, né? Eu saio da área de produção cultural, vou para dentro da gestão e quando saio da gestão fico na produção e ao mesmo tempo não abandono, continuo caminhando com a minha carreira também. Então eu entendo perfeitamente isso e eu acho que a gente procura, a burocracia na gestão pública, ela é engessadora, né? Se você não tem ali uma garra para você lutar
para que venham os outros diálogos, as outras... É difícil mesmo, mas é fundamental. Assim. Eu posso falar hoje, eu sei muito da área da cultura, mas da última gestão, e acompanho o trabalho hoje do Marcos Faustini, e sei que vem fazendo um trabalho bastante interessante na cultura, com um olhar bem diferente do que já foi feito há um tempo atrás. Na Rio Tour, eu acho que o prefeito Eduardo Paes chega também, nessa nova gestão dele, com um olhar mais inclusivo de cidade. Eu sou suburbano, hoje moro em Santa Teresa, mas nasci no subúrbio, e percebi, logo que entrei na Rio Tour, um olhar muito elitizado para o turismo, né? Você vende... Assim, não havia ali nas outras gestões nenhuma batalha para você poder fazer um trabalho identificando roteiro da Pequena África, como hoje está no site, Santa Cruz, que a gente tentou nesse... Porque ainda tem isso, a gente tem a burocracia, a gente tem um recurso limitado, enfim. A gente produziu um mapa novo e a gente conseguiu incluir no mapa o Parque de Madureira inteiro, por exemplo. Pois é. Temos um projeto de Santa Cruz, mas de Santa Cruz estava no nosso site, mas a gente teve uma cena hacker que rolou no site da Rio Tour, além daquela cena que rolou na prefeitura toda, teve agora há pouco tempo. Então, teve um apagão, a gente está recolocando as coisas. Então, assim, o roteiro da Pequena África já voltou, uma série de outros roteiros. Mas essa discussão da cidade enquanto uma não cidade partida, que até então, talvez, muitas gestões para trás, acho que, se não me engano, um livro do Zeni Ventura, que fala disso, né, o do pós-túnel, que é um horror. Né? Acho que o Parque de Madureira é um equipamento que nasceu fundamental e ele vira um coração que quebra essa referência de olhar da cidade, né? De uma cidade mais integrada. Assim. Então, eu entendo que é uma batalha, acho fundamental essas conversas. Na Rio Tour, a gente tem trazido muito as coordenadorias que hoje são fundamentais na gestão, a coordenadoria da diversidade religiosa, da promoção racial, de relações internacionais, para uma conversa bem da diversidade com o Tuvson. A gente tem apresentado a cidade, conseguimos fazer isso ano passado, fizemos uma ação nos postos de salvamento, não sei se vocês souberam, no mês de junho, além de iluminar os Arcos da Lapa, a Cidade das Artes, com as cores da bandeira LGBT. A gente fez uma ação nos postos de salvamento, onde a gente segmentou as cores da bandeira LGBT, com palavras positivistas, e a cada fechamento de cor era a bandeira inteira, escrito orgulho. Recebemos elogios depois de muitos vídeos barra pesada que a gente recebeu na Rio Tour, com a intenção de tirar mesmo aquela ação na cidade. E aí recebemos um pedido do vereador Carlos Bolsonaro, com o intuito de saber se a gente estava usando dinheiro público para chamar público para a cidade, quando era uma época que não podia chamar. Então, respondemos muito bem. Primeiro, que a gente não tinha recurso público, foi a TIM que patrocinou essa ação, e segundo, que a gente não estava chamando nada, a gente estava apresentando a cidade como cidade diversa, porque desde o início da gestão, em janeiro, a gente vem repetindo, e na gestão do nosso prefeito, que assim, não há turismo numa cidade que não é diversa. Né? Para ter turismo, a cidade tem que ser diversa. Podemos ter N problemas, e temos, mas o turista tem que ter ciência de que minimamente, né, minimamente que eu digo porque é um trabalho a ser feito eternamente, será acolhido pelo poder público caso ele tenha algum problema. Né? Então, eu acho que
dentro do que você perguntou, é uma tentativa nossa, uma tentativa não, é uma ação nossa, é uma preocupação nossa. A gente vem trabalhando essa discussão tanto com Secretaria da Mulher, no Réveillon agora, a gente faz uma ação que é super legal com a Secretaria da Mulher, que é o Rio Mais Seguro, onde alguns totens, principalmente os totens que são da praia, também há outras mídias também, carrega o QR Code, onde a pessoa pode acessar diretamente para esse projeto Rio Mais Seguro, que leva ao telefone, enfim, com a diversidade, com certeza, com a diversidade religiosa também, por conta da ação dos presentes de Iemanjá. Então, a gente tem tido muito esse cuidado, esse olhar. Faço parte diretamente da comissão do Conselho da Pequena África. Isso é uma ação que a gente tem feito bastante efetiva, assim. O roteiro da Pequena África, que foi desenvolvido por todos da área, está dentro do site, ele pode ser acessado tanto diretamente no site, como pode ser baixado em PDF, tá? Acho que em inglês e português, o PDF ainda só em português, e a gente agora vai apoiar a produção, novamente, do roteiro físico do mapa, para eles conseguirem reproduzir uma quantidade considerável, porque a primeira vez acho que foi um número muito pequeno e, assim, algo que todos desejavam acabou em segundos, óbvio, né? Então, agora a Rio Tour entra com um aporte para a gente poder reproduzir o roteiro da Pequena África em mapa físico também. Robson, só um minutinho. Antes de continuar na territorialidade, como é que é? Territorialidade, que nós vamos chegar em Santa Cruz, né? Aí eu vou só perguntar eu vou avançar nos temas que eles vão permear, e depois eles vão permear todas essas camadas, mas eu pergunto para a Beatriz, na educação, a cultura ela embarca de que forma na educação? Porque são irmãs siamesas, né? Mas onde nasce a cultura e onde nasce a educação? Onde a educação é feita com a nossa cultura ou onde a cultura nossa melhora com a questão da educação? Eu entendo as duas como andando juntas, né? Eu acho que nascem juntas. Esse poder da cultura dentro da educação, eu acho que é uma coisa que não pode ser desassociada. E aqui, falando estritamente sobre a educação inclusiva e sobre a diversidade dentro da educação, eu entendo que a cultura ela precisa existir justamente para a gente poder fazer corpos diferentes pertencerem a um local de educação, seja esse local público ou privado. Eu tenho experiência nos dois locais de educação e é impossível a gente conseguir colocar essas pessoas diferentes, colocar esses corpos diferentes, essas pessoas com deficiência, essas pessoas, as pessoas negras, as pessoas indígenas, toda a diversidade que a gente tem em seres humanos de uma universidade ou de uma escola básica, se a gente não culturalmente colocar essas pessoas para conversar. E aí, enquanto o Robson estava falando, eu estava pensando na questão da cultura, principalmente na questão da cultura de território para a educação, o quanto a gente ainda está caminhando a passos pequenininhos na cultura para a inclusão. Quanto ainda é difícil a gente encontrar locais com acessibilidade adequada, tanto para pessoas com deficiência, quanto é difícil a gente encontrar locais turísticos por aqui que sejam adequados para mães e suas crianças. O quanto mães e suas crianças pequenas estão sendo negligenciadas ainda, não é só aqui no Rio de Janeiro, isso é um problema geral. Quanto eu sou mãe de uma bebê de 1 ano e 8 meses, quantos lugares eu posso ir com a minha bebê hoje no Rio de Janeiro sem ser a duras penas, porque ainda é muito difícil você estar com uma criança em locais públicos turísticos por aqui, seja por uma falta de um trocador, que seja para você trocar a fralda do seu bebê, seja por a gente ter um problema com acessibilidade para pessoas que usam cadeira de rodas e não conseguem subir, para pessoas cegas, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande de
deixar essas pessoas, principalmente com problemas de mobilidade, as pessoas cegas, as pessoas surdas, que elas tenham acesso à cultura ainda é uma dificuldade. E eu acho isso primordial para quando a gente pensa que essas pessoas também impactam na educação, também impactam no mercado de trabalho. Se a gente tem aí uma porcentagem de mulheres mães enorme no Rio de Janeiro, e a gente tem mulheres mães que não podem estar presentes em vários lugares, porque também, e aí a gente vai para um outro lugar, como que essas mulheres mães vão estar presentes em alguma ambientação turística ou alguma coisa cultural, se elas não têm um lugar também para deixar suas crianças. E aí a gente parte para uma outra seara, que é a seara da creche, que é a seara do direito daquela mulher estar em algum lugar, daquela criança estar em algum lugar. Então, eu não consigo dissociar a cultura de nada, eu não consigo dissociar a cultura da educação, eu não consigo dissociar a cultura do pertencimento dessas pessoas, da inclusão, porque para a gente conseguir fazer com que essas pessoas tenham acesso básico a isso, a gente precisa pensar em políticas públicas para isso. E pensando em políticas públicas para isso, a gente precisa entender o direito de todos os corpos de estarem em todos os lugares. A gente precisa entender o direito de pessoas gordas terem espaço e não passarem constrangimento, por exemplo, em locais que não vão ser adequados para o seu próprio corpo. A gente precisa entender que uma pessoa surda, ela precisa, é um privilégio, é um grande privilégio a gente ter aqui um intérprete de Libras. Isso não é uma realidade ainda. Isso não é uma realidade para os locais de cultura. Isso não é uma realidade nem para os locais de educação, às vezes, no Rio de Janeiro. É um privilégio a gente ter, e a gente sabe que é caro, a gente ter descrição em braille nos locais. É muito caro você traduzir as coisas para o braille. É um equipamento caro, são pessoas que cobram justamente um valor que é o que tem que ser cobrado, porque é uma formação cara. Eu acho que, para a gente falar, a gente ainda caminha a passos muito pequenininhos para falar de cultura para todos. Então, hoje, meu trabalho, meu projeto é com mães universitárias, mães periféricas universitárias. Então, eu tenho um projeto para entender qual é o trajeto que essa mulher universitária faz. Ela tem acesso... Como é que ela faz com as horas complementares dela da faculdade, onde ela tem que ter acesso à cultura para ela poder ter aquelas horas e poder se formar? Quais são os espetáculos ou as visitas? O que culturalmente ela faz? O que ela pode fazer? Ela pode o quê? Ela pode ir no cinema? Nem no cinema ela pode ir com a criança dela. Ela vai para onde? Para onde ela tem esse direito de estar com sua criança e ter acesso à cultura para ela poder se formar, porque ela precisa dessas horas para se formar na faculdade. Então, Beatriz, eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu acho que as duas coisas andam juntas e são essenciais, e sem uma, a outra não funciona, principalmente no contexto que eu trabalho, que é no contexto da inclusão, no contexto da mulher mãe, né, no ensino superior ou na educação básica. Então, eu acho que a gente precisa, assim, esse é um fórum que é muito importante para a gente discutir esse tipo de coisa, para a gente tocar em feridas mesmo. O que falta da gente ainda para poder incluir todo mundo? O que a gente precisaria fazer? O que aqui, onde a gente está agora, a gente faria com um bebê pequeno se estivesse aqui agora com uma mãe que precisaria? Como que a gente acolheria essa mãe? Como essa mãe ia participar de um congresso tão importante quanto esse? Hoje eu estou aqui porque meu marido está com a minha filha. Mas e se ele não tivesse? Se ele não estivesse em casa, como é que a gente faria isso? Como a gente faria para uma pessoa cadeirante descer essa escada para falar aqui com a gente hoje? Qual é a acessibilidade que a gente tem no Parque das Ruínas para uma pessoa cega? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco disso também, para passar para qualquer outra pauta. A gente precisa começar lá do comecinho ainda. A gente estava falando de territorialidade. Santa Cruz, repara que ela fala de exclusão, né? Nós estamos falando do que nós perdemos, né? Então, olha o que se perde. E aí vai se perdendo, a cultura não chega, a cultura não entrega, a gente não fatura, nós não criamos intercâmbios. Santa Cruz, a cultura está chegando agora, né? A sua fala foi uma fala de chegar à cultura, e daqui a pouco eu vou abordar a parte do que a gente perde aí, de quando que a gente perde. Então, quando mais um pouco à frente, vamos falar de tecnologia, né, e de lei, né? Mas antes queria escutar, né, na questão da territorialidade, um espaço mais longínquo,
que é o extremo da nossa cidade, e a sua luta para que o caráter histórico esteja inserido e acabe virando um destino cultural. Mas o destino cultural, se você não protegê-lo, não explorá-lo, o turismo de experiência não existe. Quem perde é ele. É isso? Então, não tem como dizer que a cultura não existia em Santa Cruz. Os holofotes não chegavam para a cultura de Santa Cruz. Exato. É diferente. Fazer a gente sempre fez. Nunca teve a atenção devida. O investimento devido. Vou pedir só um intervalinho para eu dar uma resposta para a Carol, que ela perguntou de como dialogar. Claro. A experiência que eu estou tendo, e aí, como a Ana falou no painel anterior, é cansativo, é desgastante esse diálogo com o poder público, mas quem tem me ajudado a intermediar com demais secretarias é o meu subprefeito. Então, eu tenho abertura de chegar até ele, olha, estou com a ideia de fazer, não conseguimos o patrocínio para fazer o Natal do bairro Imperial de Santa Cruz, e a gente tem lá 100 empreendedores que querem expor a arte deles. Vamos começar, então, uma coisa pequena? Vamos fazer uma feira de empreendedorismo em frente ao quartel, que foi onde a gente fez o nosso primeiro grande evento. O que eu preciso disso? E aí ele me indica a pessoa que eu tenho que falar, como é que eu tenho que fazer, para quem eu tenho que pedir, e ele tem sido esse intermediário com o poder público. Muitas vezes a gente fica na fila de espera, e aí Camilo tem essa experiência, que o meu e-mail se perdeu lá na Rio Tour durante 2 meses, e aí foi um direct do Instagram que a Daniela Maia respondeu 00:30 de uma sexta-feira, que ela marcou a reunião. Enquanto isso, eu estava lá o tempo todo falando com o Arnaldo Bichucha. Arnaldo, imprime de novo o projeto do Bicentenário, coloca na mesa da secretária, porque eu estou insistindo aqui, mas você insiste de um lado. E aí, assim, é cansativo, mas a Carol está aqui, o Wilson já foi embora, eles trabalham com turismos em zona periféricas, a Carol é de Madureira, o Wilson é da Penha, e eles sabem, tipo, a gente não faz isso pelo dinheiro, porque se fosse pelo dinheiro a gente já tinha desistido há muito tempo. A gente faz pelo amor, então acaba valendo a pena esse esforço. Posso pedir para passar um vídeo? E aí eu vou dividir os créditos do vídeo com a Rio Tour, foi o evento que a gente fez agora, no dia 16 de julho, Santa Cruz, meu bairro imperial, coroando a lei que reconhece Santa Cruz e dá visibilidade. Essa lei foi solicitada em setembro do ano passado, e na minha argumentação eu fui muito clara. 200 anos da chegada da família real, São Cristóvão recebe o título de bairro imperial. Depois disso, investimento em conservação, iluminação, segurança, transporte público. Hoje em dia tem até condomínio de luxo em São Cristóvão. Eu estudei na UERJ entre 2006 e 2009 e eu vi esse período de transição. O que era São Cristóvão antes desse título, o que foi São Cristóvão depois disso. Existia um ônibus que fazia turismo gratuito, saindo do lado da estação de trem e levando para os museus do bairro de São Cristóvão. Santa Cruz tem o primeiro ecomuseu comunitário do Brasil. Seria lindo ter um ônibus que fizesse isso, levasse as pessoas até a Ponte dos Jesuítas, a gente está falando do 3º patrimônio tombado pelo IFAM no Brasil, levasse até o Palacete Princesa Isabel, as ruínas do Matadouro, e aí dialogando com os outros setores. Ano passado, nessa mesma audiência pública, estava o ex-secretário municipal de Educação, que prometeu viabilizar a questão dos ônibus da Liberdade, que acontecem por lá, para estar levando as crianças não só para o museu, mas para a Cidade das Crianças, para a Vila Olímpica. E muitas vezes a gente tem um discurso vazio. E aí a gente tem que ficar martelando para ver se uma hora eles lembram da gente. Nessa mesma reunião, eu levei os projetos, e aí eu cheguei aqui por causa dos projetos do ISS, que foram aprovados para captação, e eu não consigo captar. E a gente está falando assim de produzir livros, coleção História de Santa Cruz para Crianças. São livros infantis que vão narrar a importância histórica daquele território, onde muitas vezes as crianças têm vergonha de dizer onde moram, porque não conhecem a sua história. Teríamos contação de histórias dentro da escola pública, muitas vezes eles não têm acesso a uma peça teatral, uma leitura dramatizada, e fazer as pessoas tomarem consciência da sua importância histórica para cuidar também do seu território, que é uma coisa que a gente vê, a questão da educação patrimonial. Eu tenho que conhecer para cuidar. O vídeo está pronto? Vou passar um videozinho rapidinho para vocês sobre o evento do Santa Cruz, meu bairro imperial. Tem áudio. Áudio. Está passando aqui. Ah, ele está passando aqui.
Tá sem áudio. Você consegue narrar, enquanto não tem o áudio, o que está rolando? Ah, narra. Então, o evento teve 10 horas de palco para artistas locais. A gente começou às 10 da manhã e foi até às 10 da noite. E aí, quando eu caio naquela questão de que muito da comunidade negra me critica pelo título de bairro imperial, quando a gente vê a grande maioria dos artistas que estavam ali, eram artistas negros. A gente tem uma escola de circense dentro da favela do Morro do dentro da favela do Aço. Esse daqui é a dança Mineiro Pau, que eu falei para vocês, que está sendo reconhecida como patrimônio material do Rio de Janeiro. Todo dia de viver para ser o que for. E aí a gente conseguiu, depois de telefonemas até para Brasília, trazer a banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais para explicar a importância histórica, uma vez que os fuzileiros chegaram junto com a família real ao Brasil e, consequentemente, a Santa Cruz. Era a guarda da família real. Mas a gente tinha, por exemplo, uma escola de circo da favela do Aço, que há 2 edições do Rock in Rio são elenco do Rock in Rio, mas o próprio território não conhecia. E aí, sabe aquele papo do primeiro painel? Tem alguns pré-requisitos, a Rio Tour, para pagar cachê, tem que ser artista conhecido. Então, inclui a questão do portfólio. E aí, eles foram no amor, e depois dialogando com eles, ele, não, olha, para o próximo evento eu não vou poder, porque eu vou estar no Rock in Rio. Como assim você vai estar no Rock in Rio? Você falou que não tinha portfólio. Ah, esse é o 2º ano. Então, esse é o argumento que eu precisava para te garantir o cachê. Se o Rock in Rio te contrata, eu também posso te pagar o cachê para você. Quando a gente fez esse primeiro evento, a gente não tinha como remunerar todos eles, justamente por essas questões burocráticas. E aí, meu acordo foi o seguinte: eu garanto para vocês o lanche e a divulgação. Porque, segundo as orientações, eles teriam que ter pelo menos 3 matérias vinculadas em grandes mídias de circulação. O pessoal do Mineiro Pau topou. Participaram do primeiro evento, participaram depois do Festival Independências. Então, às 7h30 da manhã, as criancinhas estavam ainda acordando e dançando Mineiro Pau para o Bom Dia Rio. E depois, na RJTV, apareceram de novo. E aí eu tenho 3 matérias que garantem ele ganhando cachê no próximo evento. Mas eu tenho também um argumento que foi apresentado à Câmara dos Vereadores para que reconhecessem o Mineiro Pau de Santa Cruz como patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. E viu, Andressa? Até para avançar, você repara que você tem o esforço da Rio Tour, né, o que o Robson, né, bem comentou, mas ainda assim o desafio, né, que a cultura ela não prepara o país, talvez na questão, entendeu, de que nós não enxergamos isso como negócio, não enxergamos como oportunidade, inicialmente como respeito, porque ela falou de inclusão o tempo todo, né? Mas no fundo de nós principalmente entendemos, né, o que nós perdemos quando nós não respeitamos nós mesmos, não respeitamos, né, o nosso conhecimento, as nossas oportunidades, o nosso potencial, nós menosprezamos nós mesmos. E quando a gente fala de menosprezo, né, ou talvez e aí eu não falo nem de mais de menosprezo, eu falo assim, o tamanho do negócio bilionário que poderia ser e que está lá esperando a gente o tempo todo, é a questão da inovação. A cultura, e aí eu convido agora a Ana Leia, né, eu sei que a Ana Carolina vai vir com uma fala da lei, né, já sei que você vai vir com a fala da lei, né, e aí, Ana Leia, o convite, a tecnologia, e depois até nós tivemos uma primeira pergunta aqui, uma primeira abordagem sobre circo, né, eu fico imaginando que nós não perdemos, porque tem um painel que vai falar de números amanhã. Números que a gente não tem. Números que quase beiram o desconhecimento. Mas, quem sabe amanhã sejamos surpreendidos com um painel que se fala que estejamos tão melhor preparados que nós pensemos. E o desconhecimento faz parte, talvez, do que possa ser conhecido. Então, resultado, inovação. Né? O que a gente perde... Quando você falou em um momento na questão de biotecnologia,
que por coincidência já está do ladinho da Ana Cariri, que eu sempre falei para ela, falei, Ana, o que a gente perde de conhecimento de biotecnologia? Por que na questão de games, que foi um convite que a gente fez hoje para um secretário, só não pôde estar aqui pela agenda, e adoraria. Eu falei, por que na questão indígena, de conhecimento, não indígena, povos tradicionais, né, originários, nossas histórias, não estão sendo contadas em games e exportadas para o planeta todo, como a gente importa de todo mundo. Agora estamos importando série coreana, estamos importando série turca, é impressionante. Nós somos excelentes importadores de cultura. Nós estamos exportando o quê para quem? Primeiro, mas de que forma também? Claro que tem um investimento enorme agora na questão audiovisual no Rio de Janeiro, né? Mas na questão de conhecimento, de ancestralidade, de biotecnologia, que a gente podia estar passando essa informação para o planeta, vendendo, exportando, trazendo investimentos, trazendo experiências. Onde nós estamos em tudo isso? Bom, o Brasil ele é um país que tem uma biodiversidade absurda. E a gente perde muito desse potencial da biodiversidade brasileira, porque muitas vezes a gente não consegue dialogar com os povos que têm esse saber ancestral. Então, muitas vezes, né, quem de nós na infância não teve uma avó ou uma bisavó que recomendou para a gente um chá e que resolveu o problema? E que resolveu aquele problema seu. Só que, para que você traga isso, né, com um olhar acadêmico, você precisa saber desse conhecimento. Você precisa que essas pessoas cheguem até a academia. Em que sentido? Quando a gente pensa na nossa população, majoritariamente, nossa população é composta de mulheres e negras. Pessoas negras e mulheres, né? Majoritariamente, essa é a nossa composição populacional. Mas quando a gente olha para a academia, a gente vê que a gente só tem 3% de mulheres negras doutoras. Então, é um percentual muito pequeno. Mas esse saber está ali. Está ali com elas que ouviram das suas avós, né, que tiveram uma herveira, por exemplo, dentro da sua comunidade, que tiveram uma benzedeira dentro da sua comunidade, que tem aquele conhecimento que vem com as iabás. Então, por que a gente está perdendo isso? A gente está perdendo essa conversa. E a gente está perdendo essa conversa porque, primeiro, que essas pessoas, elas, né, diante de todo o nosso contexto socioeconômico, construção histórica, elas não têm a oportunidade de chegar na academia. Então, a gente vê que hoje, só em 2018, 50% de negros de pessoas negras estiveram no ensino superior. Só em 2018, dentro das instituições públicas. E aí, muitas vezes, as pessoas terminam o ensino superior, mas quem faz ciência no Brasil são as pessoas dos programas de pós-graduação estrito sensu, que é mestrado e doutorado. E é isso que faz girar a roda da ciência no Brasil. Só que a maioria dessas pessoas não chega lá para fazer ciência e para trazer esse conhecimento que é ancestral, para trazer esse conhecimento que ela aprendeu com a avó, para trazer esse conhecimento que ela aprendeu com a pessoa, com a herveira do bairro dela. Então, isso a gente perde, e a gente perde muito. Por quê? Com esse potencial de biodiversidade que a gente tem, muitas vezes a gente acaba procurando nos lugares errados. A gente acaba procurando, por exemplo, plantas com potencial anti-inflamatório, quando eu preciso aqui no Brasil tratar moléstias que são negligenciadas e que afetam justamente essas populações. Quando você pensa, por exemplo, numa doença de Chagas, que afeta uma grande parte da população brasileira, que muitas vezes incapacita para o trabalho, e olha aí o meu viés econômico, eu estou incapacitando essas pessoas para o trabalho, e essas pessoas não têm como ser tratadas. Quando eu tenho uma doença como a leishmaniose que provoca mutilação facial e que tira essas pessoas do convívio social e que tira essas pessoas do mercado de trabalho, eu estou tendo perda econômica. Então, eu estou tendo não só a perda por eu não ter esse conhecimento ancestral e que eu poderia dialogar e conversar, e, a partir dessa conversa, entender para onde eu vou direcionar a minha pesquisa, porque essas pesquisas elas são caras,
elas demandam que você pegue uma planta e faça a extração dos produtos, todos os ativos químicos, e depois faça testes in vitro, tudo isso leva muito tempo, tudo isso gasta muito dinheiro. Então, se eu já parto de um conhecimento ancestral de que eu poderia usar aquilo para a doença tal, você já poupa, né? Você já direciona o seu tempo e o seu recurso. E essas pessoas, elas precisam chegar na academia, porque a gente entende que a diversidade, ela só agrega. Quando você olha para a academia de uma maneira geral, a academia brasileira, ela é composta majoritariamente de homens brancos. Todos pensam muito parecido. Quando eu abro espaço para outras pessoas chegarem, eu tenho uma diversidade, eu tenho um olhar diferenciado, e esse olhar diferenciado vai agregar, com certeza, valor econômico. Vai agregar um ativo que pode ir para uma indústria farmacêutica, por exemplo, e que pode ser exportado, quem sabe, para o mundo. E muitas vezes a gente vai perdendo isso. Muitas vezes não, a gente perde isso. A gente perde muito tudo isso. Por conta dessa nossa construção, né, dessa ciência brasileira majoritariamente masculina, cis e branca, e você perde todo esse conhecimento ancestral, você perde essa possibilidade de diálogo, você perde essa possibilidade de diferentes olhares sobre o mesmo problema. Porque a experiência de uma pessoa que mora, por exemplo, numa região considerada nobre da cidade, é completamente diferente da experiência de uma pessoa que mora na periferia. E essa pessoa, muitas vezes, ela tem um olhar para resolver problemas que a outra não tem. E aí, quando você agrega essa diversidade, quando você agrega esses saberes ancestrais, você possibilita que a inovação ela chegue muito mais rápido, e que ela renda frutos muito mais rápido, né? A gente sabe que a ciência, muitas vezes, ela demora a dar resultados que sejam visíveis para a população, mas, quando você consegue agregar, a gente vai trazer isso de uma forma melhor. Ela estava falando sobre a questão também do que a Zona Sul e a periferia, e isso também tem muito a ver. Eu falei muito aqui de para onde essas mães ou para onde essas pessoas com deficiência podem ir, mas as mães da Zona Sul podem. As mães da Zona Sul elas vão para os lugares, elas estão nos lugares, porque elas têm rede de apoio, elas têm com quem estar com suas crianças. Se não tem se o local não é adequado para a criança, ela tem ali uma rede de apoio que vai ajudar ela naquele local. Ainda tem isso, a gente ainda tem a questão social que faz com que a cultura seja acessível para umas pessoas e para outras não, a depender da situação financeira. A gente tem a pessoa que usa cadeira de rodas na Zona Sul, ela passa por um monte de problemas também, mas a pessoa da periferia passa pelo triplo dos mesmos problemas e quantificados à terceira potência, porque a gente ainda é sobre acesso, ainda é sobre questão social, ainda é sobre geografia, uma pessoa que está morando em Ipanema e de uma pessoa que mora em São João de Meriti, por exemplo. A pessoa que está morando em Ipanema, que está passando nas calçadas vizinhas e maravilhosas para ir para os seus vários teatros que tem em Ipanema, e a pessoa com cadeira de rodas em São João de Meriti, que está passando por uma rua sem asfalto, sem nenhuma opção de cultura viável para ela. Talvez com uma lona cultural, um cinema, mas sem a cultura ela vai para um local específico da cidade, e ela é voltada para uma população específica. E eu acho que é esse o cerne do problema, democratizar essa cultura para essas pessoas, para além da parte geográfica de território, para olhar para pessoas diferentes. A gente tem um perfil de mães e de pessoas com deficiências e de negros na Zona Sul e nos locais centrais da metrópole, e a gente tem uma outra galera lá atrás que muito provavelmente faz essa cultura rodar, que está ali trabalhando para aquela cultura acontecer, que está nos teatros, por trás, fazendo a cultura aparecer, aquela mãe, aquela pessoa que está ali que não tem acesso a essa cultura. Então, é muito isso também.
posso só, falando, né, pegando esse gancho que você falou da democratização, quando a gente pensa, né, desse lado da ciência e do acesso, além dessas pessoas não conseguirem chegar lá no estrito senso, onde você faz ciência no Brasil, você lá, quando ela consegue chegar, existem muitas barreiras. Existem muitas barreiras por conta desse não acesso à pluralidade cultural. Então, quando você chega na academia, por exemplo, você precisa saber inglês. Porque toda a literatura é em inglês. E aquele jovem que vem lá da periferia, ele sabe inglês? Ele consegue ler em inglês? Ele consegue escrever um texto em inglês? Então, muitas vezes, ele até tem vontade e ele até chega. Mas essas barreiras vão fazendo com que a pessoa desista. Com que a pessoa fale, não vale a pena eu fazer ciência no Brasil. Na verdade, quando a gente pensa assim, olhando friamente, a gente faz ciência do Brasil porque a gente é brasileiro mesmo e não desiste nunca e gosta muito disso. Porque ama, né? Boa, boa. Ana, falou de inclusão, exclusão. Tem lei para isso? Bem, quando vocês falam, e aí, todos me contemplam na fala, viu? E aí eu fico agora emocionada porque, assim, são quase 30 anos aqui na Baixada, no Rio de Janeiro e em outros lugares, brigando para ter cultura e educação, para ter, né, essa junção, né, porque a gente não vive, né, a gente não faz educação se não tiver cultura, e a pandemia mostrou isso, né? A gente não fala sobre a preservação do meio ambiente se a gente não entender o nosso local, o nosso território, né? Então, passa um filme aqui na minha cabeça assim, Zé. E, assim, eu vou falar da Lei 11.645? Vou, mas, assim, aí eu vou precisar que as secretarias, né, que discutem essa lei, não só a Secretaria de Educação, leiam a lei, sabe? E aí eu vou falar de lei. E o que é essa lei? A lei obriga que a escola tenha a educação afro-brasileira e indígena. E é obrigatória. Foi criada em 2008, mas muito antes da lei nós já estávamos fazendo cultura. Nós fomos um tema abordado lá num painel no primeiro Congresso da Cultura. Eu me lembro direitinho. Tivemos esse painel exatamente abordando isso, da importância. Exato, e assim, é importante que a gente traga para os projetos políticos pedagógicos, para que a gente possa discutir dentro das secretarias da Rio Tour, dos lugares de evento, né, onde nós vamos trabalhar as exposições, os shows, nas lonas culturais, que na gestão passada ficaram lá tudo jogado. E trazer também, né, esse conhecimento tecnológico ancestral. Não, e aí eu trago a Ervinha aqui, né, que a gente estava conversando, né, que no início eu estava nervosa no painel passado, eu falei, gente, e agora? Aqui que eu trouxe o alecrim e o álcool, né, que é da minha bisa, da minha avó, da minha mãe, das minhas matriarcas, sua também, porque você está estudando a ciência, mas você tem que trazer, né, o olhar matriarcal. E aí eu passo aqui, e me sinto bem, né? Coloco também nas mãos e braços dos meninos dos bastidores, porque todos estão ali, né, com uma responsabilidade muito grande, mas é ensinamento de minha bisa, ensinamento de minha avó, a academia, é o tempo de estudo dela, também a parte do Rio Tour, sim, né? Mas antes de ser do Rio Tour, é da pessoa, é do profissional, é do pesquisador, dela também, que é lá na Zona Oeste. Eu estou com projetos na Zona Oeste, né? Nós estamos por editais, né? E aí nós fizemos o maior painel, o maior mural com tintas naturais, lá de Pedra de Guaratiba, por um edital, né? 290 metros quadrados. Aí a gente vai conhecer o quê? O território. Aí a gente vai conhecer o quê? As argilas, as plantas, né? Tudo que está lá sendo destruído por descaso, né? Porque a cultura e as leis e os recursos não chegam lá. Mas vocês fazem, independente de qualquer coisa, porque eu também faço. Porque aí eu vendo minhas telas, eu faço meus livros, né? Aqui tem alguns livros aqui que muita gente diz que mulher indígena não escreve, né? E só tem meia dúzia, mas aí eu trago aqui, e aí eu peço licença ao encontro de mulheres de letras que nós fizemos
e lançamos agora recentemente na Paraíba, né, no 5º encontro, e eu quero e peço aqui às mulheres indígenas que estão aqui no Rio de Janeiro, que amanhã cheguem aqui para a gente fazer um pré-lançamento e pedir a Daniele, né, a secretária Daniele, que venha, né, e nos tenha esse fortalecimento e traga o Encontro Mulherio de Letras aqui para o Rio de Janeiro, né, e aí é outra conversa, mas aqui ó, são 87 mulheres indígenas. Tá? E aí nós temos como madrinha a Eliane Potiguara, que é mulher indígena, referência, e mora aqui no Rio de Janeiro. Nasceu aqui pertinho, no Morro da Providência. E aí, mas aí quando a gente vai falar de literatura, de educação, de preservação do meio ambiente, né, de cordel, porque é de onde a minha terra vem, então eu tenho que fazer a poesia no cordel, né, para trazer a Paraíba, trazer o empoderamento feminino, onde um monte de mulheres falam, e não são só mulheres indígenas. Então, assim, e aqui, ó, Movimento Mundial Mulheres Reais, que é da Zona Oeste. A maioria das mulheres são da Zona Oeste. Então, aqui, ó, são mais ou menos 10 anos de literatura que eu faço parte, mas aí eu tenho que vender a minha tela, eu tenho que trabalhar, fazer meus artesanatos, eu tenho que estar em outros lugares, porque o recurso não chega para a gente. E talvez ninguém saiba meu nome, vai saber agora, né? Estão sabendo agora. Mas, e aí a gente vai falar de dinheiro, aí o pessoal fala, né, Zé? Ué, indígena quer dinheiro? Não, indígena tem que voltar para a mata, né? E aí a gente não vai falar de empreendedorismo, né, de economia solidária, a gente não vai falar de educação. Como é que a gente não vai falar de educação? A gente não vai falar disso tudo se os lugares e os eventos vendem a nossa história. Vendem as nossas músicas, falam da nossa ancestralidade, mas aí quando chega para a gente, aí fala assim, não, que isso, vocês querem dinheiro para quê? Vocês vivem do mato, né? Para que vocês estão na cidade? Aí vem a questão do indígena em contexto urbano, né? Tem os indígenas de aldeia, mas também tem os indígenas que estão em contexto urbano, ou por processo de expulsão, ou por sobrevivência, ou porque tem que estar nas academias, né? E aí chega nas academias, a academia não quer, né? Porque não sabe, né? A indígena brasileira que ganhou um título de doutorado foi depois dos anos 2012, a Pancaru. Isso, a Pancararu, isso. Não, mas aí antes disso é Eliane Potiguara. A doutorado. Não, a Eliane Potiguara agora ganhou honoris causas. Né? Agora, depois de mais de 30 anos representando as mulheres indígenas na ONU, né? Na literatura, em todos os lugares do mundo, agora que ela ganhou honoris causas. Né? Mas foi um reconhecimento muito grande, porque aí abre portas para as outras, né? Abre portas para nós. E aí, quando eu vou para a academia para dizer, gente, eu sou professora, eu passei mais de 10 anos trabalhando os editais, os projetos, onde ninguém queria ir, né? Lá no Café Torrado, em Xerém, né? Em Duque de Caxias, no Morro do Macaco, no Morro do Alemão, em todos os lugares, aí pelo Ciclo Brasil de Leitores e outros lugares, que antes de eu ser professora, eu fui arte educadora, agente comunitária, porque não é, para mim, não foi assim, vamos lá para a academia, né? Vamos conversar, você pode pagar uma academia particular? Não. Você pode entrar nas academias do Rio de Janeiro? Não, porque eu não tinha cota, não podia, na época, né? Porque agora eu posso chegar e dizer assim, não, eu sou indígena, mas vivo em contexto urbano. Não, só se você for de aldeia. Tá, e traz tantos relatórios, traz tantos reconhecimentos de caciques, saiba falar inglês, né? Mas ninguém sabe falar a minha língua. Engraçado, né? Mas eu tenho que falar português, eu tenho que falar inglês, eu tenho que falar espanhol. Sim, nós falamos, né? Principalmente os indígenas do Nordeste, porque nós tivemos influência holandesa e francesa, então, obrigatoriamente, a gente tinha que falar espanhol, pelo menos. Francês, eu não sei falar não, viu? Mas inglês eu detesto, mas eu sou obrigada a ter alguém, pelo menos amiga, né? Porque eu não gosto, mas eu sou obrigada, né, a traduzir para mim, porque a maioria das plantas medicinais, a maioria dos dicionários que vai falar da minha avó, que nem sabe ler, está em inglês. Entendeu? Então, assim, aí sim nós queremos recursos, porque eu quero falar inglês. Eu quero fazer meu doutorado, eu quero fazer meu mestrado, mas eu quero também, através do audiovisual, através dos documentários, mostrar para mim que a minha avó, na oralidade, ela me ensinou várias
né? Músicas, contações de história, literatura, mas no audiovisual, na Lei Aldir Blanc, no Paulo Gustavo, em todos os editais, na Rio Tour, né? Nós precisamos do dinheiro, sim. Por quê? Porque eu preciso registrar a memória e o legado do meu povo. Então, eu acho que a contribuição é essa, né, Zé? E aí, quando você fala, por favor, quando você fala que a ancestralidade, o conhecimento da sua voz está em inglês... Nada, menino. Não, então, quem é que está contando a nossa história? Está em Dzubukwaque-PA. Você Então. conhece? Não, é a língua do meu povo, onde a Doborreri, né, que é a minha professora e a professora de todas nós, está lá na aldeia de Alagoas, né, Cariri Chocó, a junção das etnias, a indiana e cruzé, está resgatando e revitalizando uma língua nossa que até então estava esquecida. Aqui, Piá é do meu povo, que é o povo mais velho, de Cariri, mas desde do sertão da Paraíba até a Serra da Capivara, nós temos povos do Nordeste, e no Nordeste inteiro recuperando uma língua esquecida, mas a gente é obrigado a falar inglês, né? São 274 línguas faladas, mas a gente é obrigado a falar inglês. E língua portuguesa também, tá? Porque eu não sei falar língua portuguesa direito. E você sabe que, igual o primeiro painel, pela manhã, que a ideia era falar de futuro, acabou sendo quase que um grito de resistência e de liberdade. Agora que a ideia era falarmos também, né, das conexões com relação, né, às oportunidades, escutamos muito o que nós deixamos de fazer. O que nós deixamos de fazer? Olha o quanto, então, que se tem que construir. Né? E o quanto nós temos que nos abraçar, o quanto, né, que como um representante, né, do governo que está aqui, né, ele também precisa da sociedade. Porque sozinho você não vai fazer esse negócio. Não, eu acho que é um precisa diálogo... da colaboração. Não, eu acho que é um diálogo eterno e tudo sempre parte da sociedade para o poder público. Né? Acho que levantou-se muitas questões aqui, e a cultura, embora eu hoje esteja no turismo, eu podia ficar até bem quietinho aqui, né? Enfim, falar basicamente sobre turismo, mas a cultura me atinge diretamente, porque venho desse lugar, a nossa cidade é uma potência, o nosso país é uma potência, e parece que a gente tem a dificuldade da comunicação, o que é positivo a gente não consegue comunicar, com a imensidão da diversidade desse país, a imensidão da diversidade da cidade. A gente falou aqui sobre produção cultural, o Rio tem uma produção cultural imensa. A gente, no meu tempo da Secretaria de Cultura, onde eu fui coordenador de equipamentos, a gente tem a deficiência de jogar luz e orçamento na cultura. Os equipamentos, também não adianta a gente ficar eternamente construindo equipamento, e não ter o orçamento para manutenção desse equipamento e não fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua identidade e ocupar aquele equipamento. A cidade do Rio, a Prefeitura do Rio tem 50 e poucos equipamentos, não é isso? 50 e poucos equipamentos entre lonas culturais, teatro, e eles não estão concentrados na Zona Sul. Eles estão centro, Zona Norte, Zona Oeste, acredite se quiser. Exatamente. Então, a gente tem uma potência de equipamentos municipais, ainda tem os privados, estou falando isso incluindo museus, município, temos os equipamentos do Estado, federal, mas município a gente tem 50 e poucos equipamentos. Então é isso, a gente precisa se apropriar, fazer um trabalho eternamente junto ao poder público, aqui falo dos dois lados, para jogar luz e orçamento, porque assim, cultura, educação, informação é a base de tudo, é onde leva-se o primeiro ataque quando se tenta instalar um governo autocrático, um governo que vai destruir a democracia. Ele vai direto na cultura, ele vai direto na educação, ele vai direto na informação, desqualificando e tirando a sua identidade, tirando a informação. Assim, a gente viu esse processo aí
desses anos que a gente vem passando aí, e antes um pouco, não sei se vocês estão lembrados, começou a pontuar na cultura com aquela exposição do Santander, onde a gente viu artistas, referências internacionais no mundo serem atacados como pedófilos, entendeu? Então, assim, numa narrativa que até hoje está aí, que eu não consigo entender, é uma distopia maluca, assim, mas é a cultura que vai ser atacada, é a educação que vai ser atacada, é a informação que vai ser atacada. Não vai ser um jornal que vai ser atacado, é a informação que está sendo atacada. De qualquer profissional de qualidade que venha essa informação mínima, essa informação vai ser defenestrada. Ela não vai chegar até você. Ela vai chegar até você desqualificada. Então, a gente vai atacar a diversidade, a gente vai atacar a cultura, e aí destrói-se. A gente já consome uma cultura eurocentrada e norte-americanizada. Consumimos pouco a América Latina, né? Eu lembro que, na época de Covid, o jornalismo, o Jornal na TV, tinha referência porque na Inglaterra, porque não sei o que, eu disse, gente, a Colômbia está aqui do nosso lado, a Argentina está aqui do nosso lado, a Bolívia está aqui do nosso lado, cheia de Covid, não tem nenhuma matéria falando, mas era tipo zero, era zero, né? Inglaterra, então, assim, eu acho que precisamos, e aí faço um autoelogio, porque tem autoelogio nessa gestão de cidade, que é onde eu estou aqui representando, mesmo com muito trabalho a ser feito, mesmo com muita batalha, muita discussão, eu acho que tem muita gente maluca e aguerrida dentro da gestão pública, principalmente na cultura, no turismo, que são as áreas que eu estou mais próximo. Pessoas que são acessíveis, pessoas que que a gente pode contar e que também são, de certa forma, às vezes, contaminadas pela burocracia, e a gente, às vezes, nem sabe que a pessoa está lá lutando e está carregando uma corrente, né, a cada coisa inovadora que ela deseja implementar. A gente, na Rio Tour, vem conversando sobre metaverso, e parece que é um assunto que nem sei, entendeu? É difícil iniciar essa conversa. A gente participa de várias feiras pelo mundo, apresentando a cidade do Rio de Janeiro. Sempre com aquele esquema de balcãozinho, folheteria, que ainda precisa existir, obviamente, e só. E aí, ano passado, nós criamos com o Batman Zavarese e o Felipe Raif uma experiência imersiva do Rio de Janeiro, que é um cubo em que você entra e ali você é tomado por imagens da cidade do Rio de Janeiro. Hoje é uma realidade, é um projeto que está percorrendo o mundo, né? Mas foi um suadouro quando você implementa algo novo, que quebre uma lógica de burocracia na gestão pública, porque geralmente o que você depara ali mas sempre foi assim, é assim sempre foi assim, e você tem que ficar quebrando pedreira e barreira, né? Mas estamos aí para isso. E vai ser assim sempre, tá? Também. Não, vamos mudar. Podemos fazer outro, porque alguém tem... Vou bater palma, agora que eu bater palma para vocês, viu? Eu vou falar, olha, tenho 2 perguntas, o auditório inteiro tem pergunta. E tem o próximo painel aqui, que são a participação das empresas, né? Como é que dá para ser democrático assim, entendeu? Vamos assim. Vou começar na ponta aqui, na ponta aqui. Vocês são indígenas, não é isso? Em contexto urbano, não é isso? Então, a pergunta para vocês, quem que vocês querem que responda, mas assim, uma resposta rapidinho. Agora já não dá para ser discurso, tem que ser são ligeiro. Cariri da Paraíba, mas moram aqui em contexto urbano, viu? Pergunta quem que você quer que responda e a pessoa vai procurar responder assim, rapidamente, tá? Para a gente pegar o maior número de perguntas rapidinho. Eu sou a Nari na língua, né? A gente até falou vocês falaram na mesa sobre a questão do português ter sido implantado na gente. Então, na língua, meu nome é Nari, mas o registro é Isabela, porque a gente precisou, né, adaptar. Mas a minha pergunta hoje vai para... Desculpa.
Isso. Ana Leia e para Ana Cariri, que é a liderança minha, do meu povo da DAI, que também é Cariri da Paraíba. Vocês falaram, né, sobre o conhecimento ter sido esquecido, o conhecimento ancestral está sendo esquecido e não haver mais esse diálogo com os saberes antigos. Eu me questiono isso, se de fato a gente não conversa com os saberes antigos ou se esses saberes acontecem, sim, são usados sim, mas não são dados devidos créditos a esses conhecimentos. Porque o que a gente vê, o que eu posso observar é que, sim, os nossos saberes são usados, mas não é levado, nós não somos credibilizados por ele. Pelo contrário, quando é uma coisa que nós fazemos, não toma crédito, não tem credibilidade, não tem referência, e o branco usa e se apropria disso e recebe, muitas vezes, muito dinheiro por algo que nós mesmos produzimos há muito tempo. Então, na verdade, é um pedido para dissertar sobre, assim, o que vocês podem falar sobre essa apropriação do branco dos saberes originais na sociedade hoje? Não dissertar, não. Uma resposta, por gentileza, rápida. Juro que você curta. Na verdade, Isabela, eu acho que acontecem as duas coisas. Primeiro, não existe muitas vezes esse diálogo. Quando eu estava conversando até aqui com a Ana, aqui em off, a gente tem muitos dentro da academia chamados PhDeuses, e eles acham que o saber deles é maior do que o dos outros, então você não tem esse diálogo. E sim, também acontece essa apropriação, porque muitas vezes as pessoas que têm um contato com esses saberes ancestrais, elas trazem isso para dentro dos laboratórios. Então, um colega que tem um conhecimento ancestral traz uma planta para dentro do laboratório e, a partir dali, a gente trabalha com aquilo. Mas, em momento nenhum, nos é dito de onde veio. Vem a localidade, veio do lugar tal. Ok, mas por quê? Isso não chega, muitas vezes, para a gente. Eu acho que aí é que está essa falta de diálogo. Acontece essa apropriação, mas por falta também do diálogo, porque chega o material, mas eu não sei qual é a história dele. Eu não sei o que vem por trás dele, qual é o saber ancestral por trás dele. Então, a partir dali, a gente trabalha dentro do laboratório e, se tiver louros, obviamente, vão ser dados para aquelas pessoas da academia e não para quem deu a dica lá do saber ancestral. Então, acho que acontece as duas coisas. Quer falar rapidinho, Ana? Rapidinho. Bem rapidinho mesmo, mas aí eu vou completar. Exatamente isso, a apropriação. Eu falei que eu não ia falar da academia, né? Mas aí a gente acaba falando. A academia que acaba se apropriando, são os institutos que se apropriam das nossas histórias, e aí eu tenho aqui uma fala rapidamente um exemplo do diretor de cinema, que é o professor Alberto Guarani. Ele fala, as pessoas não se dão ao trabalho de ouvir os Tiamoi, Tiramoi, os pajés, as matriarcas e depois ir lá, né, e dizer e agradecer. E também não se dão ao trabalho de dizer, foi o Tiramoi tal, foi a mãe ou a avó da Ana Cariri, ou foi... Não, eles fazem tese, vão lá, fazem vivências, faz isso e aquilo, e às vezes sequer coloca na tese, né, realmente essa parte. Então, assim, a apropriação, se apropriam, mas aí eu penso o seguinte, estão devendo não é a gente, não. Hoje a gente quer, né, esse protagonismo, hoje a gente vai para as academias, hoje a gente vai sim se formalizar, vai ter o diploma, mas aí o conhecimento somos nós, nosso, é dos nossas matriarcas, e a gente quer que venha através do cinema, do audiovisual, dos shows, para poder passar para todo mundo. E aí as pessoas saberem de onde veio. Entendeu? Então, é isso que a gente quer. Esse compromisso com o Congresso, esse compromisso com o Fórum é isso. Trazer o protagonismo de quem realmente conhece. Não deixando de estar dentro da academia, mas que a academia entenda e valorize e reconheça quem realmente faz. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Só rapidinho, vamos lá. Pode perguntar. Bom. Oi? Desculpa, sim, né? pode fazer. Boa tarde a todos. Meu nome é Caio Clímaco. Bom, também venho de um contexto indígena, né, mas no ambiente urbano, mas fruto também de um processo colonial, né, onde a gente acaba sendo uma mistura de vários povos, né, tanto de povos originários, quanto de negros e quanto de europeus. Enfim,
vindo deste lugar, né, e fazendo parte desse país chamado Brasil, e que é também um país, né, de um passado colonial, imperial e posteriormente republicano, mas que na maioria das vezes, né, durante o largo do seu tempo, é um país que concentra demasiadamente o poder nas mãos de poucas pessoas, seja no período imperial, colonial ou republicano, né? Então, vindo a partir dessa perspectiva, né, que a gente está falando aqui da cultura, mas entendendo também que antes da cultura existe uma outra questão que é muito importante, que se chama poder, né, que é disso que se trata, né? Ter acesso ou não a editais, ter acesso ou não a oportunidades, né, a gente está falando de uma questão que se chama poder. E, no caso do Brasil, a concentração de poder é um fato, né, histórico ao longo de todos esses 522 anos desse projeto colonial que continua vigorando, né, atualmente. A pergunta que eu faço para quem queira responder na mesa é como que a gente democratiza o poder dentro do setor cultural, né, tendo em vista que, em pleno século XXI, é meio que inacreditável que até ainda os dias de hoje a gente não tenha ferramentas que estejam em pleno funcionamento, onde a população decida para onde que vai a verba, né, do seu imposto, né, porque é recolhido, a gente paga de diversas formas, né, através de diversos instrumentos, de diversas legislações, mas esse dinheiro fica concentrado, né, ou na mão do legislativo, ou na mão do executivo, e nós, que somos, né, aqueles que pagamos e aqueles também que recebemos o retorno dessas políticas públicas quando elas chegam, né, a gente não tem nenhum ou quase nenhum poder de decisão sobre o que é feito com esse dinheiro, com esse recurso, né? Então, para o setor cultural, como que a gente poderia democratizar esse recurso? Como que a gente poderia criar instrumentos de participação direta da sociedade, ao invés de a gente ficar reproduzindo sempre essa lógica da representatividade, que é importante sim, mas que não é suficiente, né, para a gente alcançar Seu nome? essas necessidades. Meu nome é Caio Clímaco, fotógrafo e documentarista. Caio, o que você fez, para dizer a verdade, foi mais uma colocação, para dizer, não só uma pergunta, mas, para dizer a verdade, toda a estrutura que se posiciona o Congresso no sentido de como proposta. Né? Você fez um discurso, para dizer a verdade, você não fez uma pergunta, você fez uma colocação que é a colocação de todo produtor nacional, de toda a produção brasileira. Então, até, eu vou pedir para você colocar essa pergunta no nosso site, entrar, as perguntas direcionem no nosso site, de forma que todos possam ter acesso e conversar, porque o Congresso é esse. Não vai dar tempo, nós vamos entrar num outro painel que temos que entregar aqui 16 horas, por obrigatoriedade, que vai entrar aliás, estão convidados, que vai ter um teatro aqui, né, às 20 horas, eles precisam montar o palco. Enquanto isso, estamos lá em cima, nos confraternizando, e você pode, novamente, ter contato todos com todos. Né? Mas a ideia é que isso daí é a proposta maior. E não tem uma resposta rápida, não tem uma resposta firme para isso. Porque a resposta é nos unirmos. É conversarmos, nos unirmos, criarmos alianças, desde o início, lá atrás, que eu falei no primeiro momento, criarmos alianças e entrarmos nessa discussão fortalecidos no sentido de melhor entender, participar, capacitarmos onde não tivermos capacitados e, a partir daí, lutarmos porque achamos de direito, de fato. E é também o que o Roberto falou. Muito rápido. Acho sua fala perfeita, fundamental. Acho representatividade a base de tudo, né? A partir daí. Existem alguns mecanismos hoje instituídos, que são os conselhos, né, no poder público, que alguns são mais fortalecidos que outros, as pessoas são mais atuantes, só que a sociedade precisa, de fato, participar. Não existe um conselho sem pessoas, né? As pessoas precisam ir às reuniões e participar e discutir e brigar. Essa briga ela é saudável. E o voto, né?
Assim, na hora que a gente vota, a gente tem que ter consciência política, entender todo o processo político do país. A gente é um corpo político, as nossas atitudes são políticas, as suas escolhas são políticas. Então, o tempo inteiro, a gente tem que trabalhar, nós, indivíduo, a nossa consciência e a consciência social e poder ser um agente que se constitui ali participante ativo dos conselhos que existem, conselho municipal, estadual, federal e todas as suas frentes e eixos. E, Robertson, já para terminar, Ana, assim, me perdoe, mas assim, então vamos entrar no outro painel, mas é aquela história. Ah, não gosto de votar. Fique tranquilo, você não gosta, você não vai, alguém vota por você. Ah, eu não gosto de conversar de cultura. Fique tranquilo, tem gente que vai amar conversar de cultura em vez de você. E quando a gente monta um congresso como esse, né, que convida os produtores culturais a virem participar, e eles não vêm, fique tranquilo. Vão ter outras pessoas que também vão negociar cultura no seu lugar. Onde você não atuar, onde você se ausentar, fique tranquilo, alguém vai estar. Então você não precisa ser ruim. Aqui no Rio de Janeiro tem o Conselho Estadual Indígena, né, do Rio de Janeiro, associações Aldeia Maracanã, indígena, tal, que representa a gente? Não, para mim, não. Então, a gente tem que estar onde? Perguntando a eles por que nós não nos sentimos representados. Vamos para o governo? Tem lugares, espaços? Por que nós não estamos lá discutindo políticas públicas que nos alcancem? Nós sabemos que lá na vacina, aqui, nós, indígenas em contexto urbano, só fomos contemplados porque alguns, né, pouquíssimos, porque a gente foi brigar em esfera federal. Então, assim, como o Zé colocou, se a gente não estiver nesses espaços, se a gente não ocupar esses espaços, se a gente não existir, essas pessoas que nos dão carteirada e dão carteirada em outros lugares dizendo representar a gente, eles vão lá e dizem, olha, fazer a lei, eu sou, né, na academia, eu estou, isso e aquilo, e a gente vai ficar o quê? De novo? À margem. Eu não estou mais a fim de ficar à margem. Ana Leia, Ana Cariri, vou pedir para você se despedir. 10 segundos, manda um abraço para todo mundo, um abraço, e vamos imediatamente entrar no outro painel. Contigo. Okay. Gente, foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, Zé. Muito bom essa troca. Obrigada. Está ficando bom agora, né, Ana? Eu não vou me despedir, porque eu fico até amanhã, né, com oficinas de arte, pré-lançamento de livros e um monte de outras coisas. Então, nos bastidores, a gente pode conversar. Eu faço parte do fórum. Vai. Então, mais uma vez agradeço a oportunidade. E aí eu peço a vocês para conhecer um pouquinho mais do que eu estou falando sobre Santa Cruz. Sigam as redes sociais, procurem o site, Descubra Santa Cruz RJ. Vamos debater isso, essa questão de estarmos à margem o tempo todo, de tanta gente que se apropria da nossa cultura para ganhar dinheiro, e quando a gente usa isso a nosso favor, às vezes a própria comunidade tenta te desvalorizar e diminuir a sua luta. Em relação a números, a gente acabou não mostrando, mas eu argumento muito rápido os números de Petrópolis. Amanhã tem um painel de números, você está convidado a ver. Só despede. Você fala tudo. Então tá, muito obrigada a todos. Pois é. Muito obrigado. Gostaria de agradecer em nome da Prefeitura do Rio. Estamos lá com o novo presidente na Rio Tour, que é o Rony Aguiar. Continuaremos fazendo um trabalho já alinhado desde o início da gestão. Acessem o site da Rio Tour, riotour.rio. Já está também no ar o site réveillon.rio, com as informações todas de trânsito e de programação da cidade. E é isso. Muito obrigado mais uma vez o convite, viu? Bom, agradeço a todo mundo que estava aqui, agradeço pelo convite. Vocês podem me achar no Instagram com pedago.bia com 2 i's. Lá eu falo sobre educação parental para mães, eu falo com mães, de mãe para mãe. Estou lá sempre falando sobre diversidade dentro da educação parental, dentro da educação inclusiva. Muito obrigada. Muito obrigado a todos.